Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani e hoje nós estamos recebendo o candidato a vereador pelo Agir, Rubens Cabreira, que veio do Rio Grande do Sul, é casado, pai de 2 meninos, cristão e vê a família como a base de tudo. É assim que você se apresenta sempre, Rubens? Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Realmente, como eu te falei, eu nem me conheço por Rubens, né? Ah, Porque é verdade. tantos anos Cabreira, né? E hoje, quando eu não me atento ao nome, né? Estamos aí, Rogério, disputando o pleito aí, se Deus quiser, muito para contribuir com a nossa cidade. Quer dizer que se alguém te encontrar na rua e falar, ô Rubens, você vai... Quem é Rubens? Quem? Eu Você vai demoro tentar um procurar. tempo, eu demoro um tempo para me encontrar. Vamos falar Cabreira, então, pra ficar mais Muito certo. bem. Cabreira, cara, me conta um pouco da tua história. Você falou que você veio do Rio Grande do Sul. Qual cidade do Rio Grande do Sul? Eu sou natural de Santana do Livramento, mas eu vim de Uruguaiana. Uruguaiana. Onde eu trabalhava, Uruguaiana. É divisa, né? Divisa com a Argentina. Divisa com a Argentina. Isso. Me conta aí, como é que foi tua história até você chegar em Cascavel e decidir entrar por esses meandros da política, assim? Porque a política, ela é enraizada, mas eu sinto que às vezes a pessoa tem que dar um passo de servidão à sociedade. Perfeito. Bom, na realidade, eu trabalho desde os 14 anos, né? E a política, assim, sempre me interessou. Mas sempre me interessou como participante, no caso, comparecer um partido, ajudar em algumas ideias, mas nunca pleiteando nenhuma função maior, né? Eu lembro uma certa vez, eu sou cristão, né? Eu lembro uma certa vez que nós precisávamos de uma autorização da Câmara de Vereadores para que realizasse um encontro numa praça, lá no Rio Grande do Sul. E nesse momento eu conversei com um colega, eu lembro até hoje, falei assim para ele: cara, eu vou ser vereador para facilitar a nossa vida e a vida do nosso povo. E agora, depois de vários anos, estamos aqui, Rogério, no pleito. Tá aí tentando, né, Cabreira? Com certeza. Você chegou em Cascavel em que ano? 2006. 2006, é verdade. 2006. Isso. E você tem uma formação bem, vamos dizer assim, bem direcionada para essa questão pública, né? Perfeito. Na realidade, assim, a minha primeira graduação foi em Ciências Contábeis, né? Eu fiz 2 anos de Direito, aí não, acabei não completando, né? Passei para algo mais exato, tá? O Direito pode ser, e comigo tem que ser um pouquinho mais exato, né? Por isso que nós partimos para Contábeis. Depois eu me interessei muito pela área pública, né? Fiz uma gestão pública. E pela gestão pública, eu aprofundei o conhecimento em políticas públicas. Foi aí que a gente ficou mais próximo, né, do que é política pública, o que a população precisa, de que forma fazer um projeto público. Então isso aí é encantador, viu, Rogério? É muito encantador. Que legal. Além disso, hoje você é policial. Policial. O que você enxerga hoje na nossa sociedade como policial, como, vamos dizer de uma maneira bem... não pejorativa, mas de uma maneira generalista, que um policial precisa entender um pouco, pelo menos, de segurança pública. O que você entende que a segurança pública precisaria melhorar na nossa cidade? Pensando assim, Rogério, eu vou me limitar ao município, tá? Perfeito. Já que o pleito é municipal, né? E embora eu seja do estado, eu vou me limitar ao município. Hoje, por exemplo, nós temos a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, por lei, salvo engano, é 0,3% da população. Então, nossa população aqui, o último censo, 348 mil, a gente deve estar em 380 já, né? Tá, 0,3% lá daria um pouco mais de 1.000 pessoas. Então, quer dizer que o nosso efetivo da Guarda Municipal hoje deveria ser em torno de 1.000. E isso daria, per capita, né? Per capita não chegaria a 500, um guarda a cada 500 habitantes, né? A nossa cidade hoje, ela tem um guarda... salvo engano, para 2.500 pessoas. Um guarda municipal para 2.500 Para 2.500, né? Sendo que o limite ele pode ser até 0,3%. Sim. Né? Só que isso aí seja um problema. Por quê? Porque aí entra a questão financeira. O limite o número de agentes, de guardas municipais... No máximo 0,3%. Para a nossa cidade. Porque a nossa cidade ela se enquadra até 500 mil. Né? Entendi. Então, 50 mil a 500 mil habitantes... Então, por exemplo, no caso caso de um projeto de lei, o cara não pode colocar lá, eu vou colocar 50 mil guardas municipais. Não consegue. Por lei, legalmente não consegue. É uma informação que eu não sabia. Não consegue. Só que aí tem outro viés. Por exemplo, digamos que o município obedeça ali e coloque 0,3. Vai dar 1.000 guardas. O limite prudencial da folha é 54% da receita corrente. Sim. Não tem como. Então seria uma utopia, né?
Quando o legislador colocou isso aí, eu acho que foi para preencher informação, né? Tá. Porque tem muita coisa, né? Que eu gostaria de trazer muita coisa, dizer que a gente vai resolver a segurança pública, mas é como tu falou, eu sou policial e eu sei onde eu piso. Então eu sei que tem muita inviabilidade nas nossas palavras. Perfeito. Então assim, eu como faço projetos também, eu sei que quando um projeto é viável e quando não é viável. Perfeito. Principalmente na questão policial. E aí, o que você me apresentou os problemas? Perfeito. E o que você enxerga como soluções para esses problemas? Eu vejo assim, ó, Cascavel ele está num bom caminho, tá? Está num bom caminho. Existe uma projeção de alguns estudiosos da segurança aí em Cascavel, local aqui, que possivelmente em 2030 nós sejamos uma Londrina da vida. Tá. Tanto em população como em criminalidade. E é muito ruim. Tá. Então, assim, eu faço parte do Conselho de Segurança também, e eles estão estudando uma forma de que isso não aconteça. E eles trabalham todo dia em cima desse trabalho para que Cascavel não chegue, né, a essa negatividade toda. Aliás, o Conselho de Segurança, o CONSEG, né, tem feito um trabalho muito intenso Excelente. e muito bonito, né, nos últimos anos. Excelente, né? Excelente. Uma pena que eu não posso participar tão direto, né, justamente por causa do pleito. Pela né? função, né? Mas parabéns a todos eles. Várias gestões passaram, todos... É uma abdicação, porque é serviço gratuito, né? Sim. Não vou fazer mídia para o CONSEG, mas é muito nobre. Muito nobre. É muito nobre. Não, acho que não é uma questão de mídia, é uma questão de respeito às pessoas que estão lá dedicando o tempo delas, Com né? certeza. Porque muitos deles ali fazem parte da sociedade civil organizada, né? Não são policiais, não são agentes, não são nada, não estão envolvidos com a segurança, apenas são pessoas comuns que estão querendo o melhor para a segurança da cidade. Com certeza. Uma vida mais tranquila, né, Rogério? Isso mesmo. Você enxerga, por exemplo, hoje que então a gente precisa ter um novo. Eu sempre digo aqui, quando a gente fala de segurança, eu fico pensando assim, eu fiz um trabalho, eu já contei isso aqui em outros programas, mas eu vou te falar. Eu fiz um trabalho, eu fiz a DESG, não sei se você conhece. A DESG hoje é uma pós-graduação, né? Perfeito. Antigamente era um curso, uma pós-graduação em Ciência, Política, Estratégia e Planejamento. E lá dentro a gente faz um estudo sobre segurança. Na verdade, o nosso estudo, o nosso TCC foi em Segurança Pública de Cascavel. Foi sobre a perturbação do sossego. E a gente conseguiu um dado, uma informação que eu falo assim, que é super relevante para a cidade. O efetivo da Polícia Militar em Cascavel, de 87, é o mesmo de 2019, quando nós fizemos o trabalho. Não sei se hoje é o mesmo, mas em 2019 era o mesmo. O efetivo de 1987 era o mesmo em número de pessoas ativas, tá? E eu questionei um amigo meu, policial militar. Ele falou assim, Rogério, investir em pessoas é sim muito importante, mas não é a única coisa que a segurança pública pode fazer. A segurança pública, hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, ela precisa investir primeiro em tecnologia. Perfeito. O que você me diz sobre isso? Olha, eu concordo plenamente, inclusive até temos um projeto nesse viés aí, tá? Porque o que acontece, assim, tomando como base aquela informação que eu te dei, né? A questão de podemos contratar 1.000 policiais, 1.000 guardas municipais, mas não teremos recurso para tal. Tá? Exato, porque há a necessidade. Aumenta a folha, né? Sim, a necessidade também de saúde, de educação, de transporte, então tem outras áreas, então seria inviável, tá? Eu sou empresário na segurança privada, tá? E hoje eu vejo até um problema, assim, quem contrata a segurança privada, porque eles investem muito em tecnologia, e tecnologia é importante, mas ela complementa a pessoa. A pessoa e a tecnologia, claro, elas têm que andar juntas. O que acontece? A empresa, ela troca a pessoa por equipamento. Errado. A pessoa, ele coloca só a pessoa, não coloca equipamento. Errado. Ambos se completam. Perfeito. Eu vou te dar um exemplo. Já que não podemos chegar aos 1.000 guardas municipais, e eu não quero fazer propaganda enganosa dizendo que a gente vai aumentar, porque não é bem assim, né? Uhum. Mas o que eu digo? Hoje, em 15 anos atrás, o que aconteceu em Cascavel? Foi feito um projeto para a instalação de câmeras da cidade, pelo Conselho de Segurança. Veja só, pelo Conselho de Segurança. Esse projeto, na época, ele não foi instalado em Cascavel por questões políticas, que eu não sei quais são e também não nos interessa no momento, né? E esse projeto ele foi solicitado por uma outra cidade. Tá? Que questão de ética não vou falar, mas é uma cidade bem próxima. Essa cidade, ela solicitou esse projeto, foi dado gratuitamente, porque não foi estabelecido aqui,
E hoje essa cidade, ela tem câmeras na entrada dela que ela consegue identificar o facial do motorista e a placa do carro. Isso eu estou te falando em 15 anos atrás. Nossa. Ela tem hoje, eu não sei se a tecnologia foi aplicada à época, mas hoje ela tem esse equipamento. Tá? Mas foi a partir do projeto de 15 anos atrás. Aí eu penso, se esse projeto fosse instalado aqui na nossa cidade, como estaria Cascavel? Então, assim, a tecnologia complementa. Digamos assim, hoje, o que eu vejo? A necessidade de um monitoramento da cidade. Eu trabalhei em 2014 e 15 em Foz do Iguaçu. Conheço um pouco a cidade e conheci bem a questão do monitoramento deles. Excelente, 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 excelente. O que baseava? Ele era o terceiro olho da Guarda Municipal. Por quê? Ele focava, ele encontrava o problema. Aí o que precisa? Precisa a pessoa para entender o problema, né? Só que hoje você precisaria se você precisasse colocar um carro em cada esquina para dar uma sensação de segurança, você pode colocar uma câmera em cada esquina. Positivo. E na tua unidade de monitoramento de Cascavel, você consegue colocar uma pessoa para observar 10 câmeras. Perfeito. É isso, né? Perfeito. Mesmo que aumente o efetivo, teria um suporte enorme, enorme. E te digo mais, na época eu participei do monitoramento lá em Foz, dos pontos mais interessantes na questão de amplitude. Para te ter uma ideia, eu trabalhei numa unidade penal lá, em Foz, e nós colocamos uma câmera em cima da caixa d'água. Ela pegava 4 bairros. Então, para te ver assim, como é importante e como complementa a segurança pública. E a despesa não é tão grande. É uma questão muito importante. Com certeza. Você tem outros projetos aqui que você colocou, que são projetos que você gostaria de implementar. E isso aqui me chamou a atenção. Fiscalização, acolhimento e controle das pessoas em situação de rua. Eu não sei se eu encaixaria esse problema dos moradores de rua dentro de um problema de segurança pública. E eu te pergunto, você que é, vamos dizer, um especialista nessa área, o que você me fala sobre isso? É um problema de segurança pública ou não? É um problema de segurança pública. Eu vou tentar te explicar assim, de forma rápida assim, o meu entendimento. Tu lembra dos manicômios? Sim. Os manicômios, o ano passado, tem uma resolução do CNJ que não pode existir mais manicômio. Tá? Manicômio é coisa feia, não tem o nome, né? Então assim, o CNJ colocou uma resolução assim, a partir de maio de 2023 até maio de 2024, os manicômios serão extintos permanentemente. Tá? Agora já chegam na rua lá, tá? Uhum. Aí o que acontece? Toda pessoa que tinha problema de saúde mental, ela voltou para casa. Agora fala para mim, se alguém que é habilitado para trabalhar com essa pessoa tem as suas dificuldades e é taxado como agressor ou N problemas lá dentro, imagina essa pessoa na tua família. Ela só vai criar dano, criar problema. Hoje, a família não suporta mais esse tipo de pessoa. Ela vai para onde? Vai para a rua. Hoje, Cascavel, a droga tem aumentado, não precisa nem falar, né? Sim. Aí o que acontece? O jovem hoje, ele dependente químico, ele está vendendo até o tapete da casa. Vou falar em cortina, coisa absurda, para poder trabalhar pela droga. A família não aguenta essa pessoa. Ela vai para onde? Vai para a rua. Aonde já estava aquela pessoa que está com problema de saúde mental. Veja bem. Aí vem uma terceira pessoa, como é que eu vou te explicar? Indivíduo. E o terceiro indivíduo que é o traficante. Então o que acontece? Qual o melhor ponto, né, para poder negociar a droga? A rua. Por que a rua? Ele está aqui, está lá, ele está mal vestido, né, coisa e tal. Ele não porta documentos, ele conhece a estratégia da polícia, infelizmente. Né? A polícia ela sempre inova, mas eles sempre acabam acompanhando essa evolução. Então lá se encontra traficante, tem a pessoa com saúde mental, problema de saúde mental, e tem a pessoa dependente química. Por que segurança pública? Se hoje, eu te digo uma coisa sem errar sendo policial, se hoje tu fizer uma fila dessas pessoas que se não me engano, são 500 e poucas pessoas que realmente vivem na rua. O restante é pessoas foragidas, traficantes, pessoas que dependem da rua financeiramente, mas não moram na rua. Eles estão na rua, infelizmente. Por que segurança pública? Se tu levar a polícia, fizer uma fila lá e começar a identificar pessoa por pessoa, boa parte dessas pessoas saíram da rua. Algumas presas, por mandado de prisão, por fuga, há outras pelo crime de tráfico.
Então, assim, nós temos hoje um pouco mais de 500 moradores de rua. Pessoas em situação de rua. A pessoa em situação de rua, ela não vai sair da rua. A gente vai conviver com ela até a morte dela ou até a nossa morte. Ela vai conviver. Toda cidade tem esse problema. Só que hoje é uma coisa desregrada. O traficante está lá. O foragido está lá. Pessoas que não querem bem da cidade estão lá. Tá? E nós temos ainda, eu diria, um quarto elemento aí, infelizmente, que é o estrangeiro. O estrangeiro hoje, de 2017 para cá, aumentou mais de 80% a vida de estrangeiro para cá. Principalmente agora pela gravidade de outros países que não interessam no momento. Então, assim, é um problema de segurança pública. Eu te digo que, essencialmente, é um problema de segurança pública. Eu acho que é um problema conjunto, né, de todas as pessoas. Até a gente entrevistou aqui, o segundo programa a gente fez com o Capitão Astori, e ele falou que eles fizeram uma ação em conjunta, assistência social, Perfeito. Polícia Militar, Guarda Municipal. Participamos, inclusive. Então foi todos os agentes aí nisso tudo para ver se chegava para a pessoa fazer a abordagem, ó, você tem interesse em tratamento? Não. Você tem... Como é que tá a tua ficha criminal? Não, tá devendo. Então, já enquadra o cara. E o que eu vejo, assim, como cidadão cascavelense, é evidente que eu enxergo isso como... A partir do momento que você tem morador de rua, aqui atrás, a rua de trás aqui do nosso escritório, onde está o podcast, tem sempre 3, 4 pessoas ali. Eu acho pouco provável que uma família você vai trazer os seus 2 filhos para brincar naquela rua. Complicado. Porque tem um morador de rua ali. Você não conhece aquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa pode tentar fazer com o seu filho. Nós, como pai, eu não estou dizendo que aquela pessoa é uma pessoa ruim. Não, com certeza. Mas eu estou dizendo que, como eu não conheço a pessoa, por pré-conceito e não preconceito, por pré-conceito, eu vou olhar para aquela pessoa e falar assim, eu não conheço, então eu não sei se é um pedófilo, eu não sei se está vendendo droga, eu não sei se está isso, eu não sei se está aquilo, eu não sei se está qualquer outra coisa, entendeu? Com certeza. E aí eu acredito sim que é um problema de segurança pública, sim precisamos trabalhar, porque o espaço ele precisa ser de todo mundo. Com certeza. Precisa de todo mundo. E esse espaço que tem que ser ocupado por todo mundo, tem que ser ocupado pelas famílias, tem que ser ocupado pelos trabalhadores, tem que ser ocupado... E não por pessoas que estão lá para que não querem nada. A nossa cidade é uma cidade produtiva. Como se fala, a nossa cidade é uma cidade pujante. Ela precisa ter pessoas trabalhando na base. E hoje tem um monte de vaga de emprego. Então, só não trabalha quem não quer. É verdade. Não é verdade, Cabreira? Vamos lá, nós entramos no aspecto assistência social, vamos falar um pouco sobre saúde, vamos falar um pouco sobre esse teu projeto de ampliação dos médicos e eu queria entender o que você enxerga dentro desse projeto de ampliação dos médicos nas unidades de emergência. Perfeito. É só a contratação de mais médico mesmo? É que na realidade assim, eu vou partir de um exemplo, tá? Eu estava doente, tá? Graças a Deus eu tenho um plano de saúde, mas na época eu fui atender num hospital público, tá? E eu acredito que foi aquela época da dengue, né? Que aí teve um aumento muito grande da demanda, né? E eu cheguei na UPA, no caso, né? Sentei lá e fiquei 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu perguntei, viu? Vai demorar muito? Ele falou, não, o médico não chegou. O médico não está aí. Não, o médico ele atende 3 UPAs. Caramba. Então, assim, mas como assim? Na verdade, assim, eu não diria que não é nem culpa do município. É que assim, tu estuda 7 anos mais especialização, tu vai te valorizar. Então, tu não vai participar de um concurso municipal podendo atuar numa área mais lucrativa, tá? E eu não falo só em dinheiro, eu falo no retorno do investimento que a pessoa teve durante todo esse tempo, né? Essa questão. Então assim, eu fiquei pensando assim, isso aqui é uma emergência. Eu não estou pedindo para um diagnóstico de um especialista. Eu quero um atendimento primário. Uhum. Um atendimento primário, uma medicação primária. E aí, a partir daí, sim, é um outro momento. Então, o que eu pensei? No Brasil foi criado, na época, o Mais Médico. Não sei se você lembra o Mais Médico, né? Que vieram médicos de outros países. Dos países, né? Essa parte que eu não concordaria, mas tudo bem. Essa parte... em cidades que normalmente os médicos não querem pegar, cidades de fronteira, lá no interior do Roraima, lá que o cara tinha, esse programa acabava contemplando isso. Exatamente, aí resolveu. Então, o que eu penso assim, ó? Hoje eu trabalho muito com universitários. Então, jurídico, social, setor administrativo,
psicólogos, né? E o que eu vejo? Eu vejo nessa juventude aí que eles sempre querem o melhor, mas eles têm um momento de aprendizado. Então eles se submetem um tempo a ser estagiário, embora a capacidade deles seja muito maior que a nossa, com toda essa vivência que a gente tem, a capacidade é maior, falta experiência. Então eles acabam passando por um tempo de estágio para poder tomar o espaço dele na sociedade. O médico, não a maioria, mas a minoria, ela tem esse interesse. Não a maioria, né? Porque a maioria ela já quer sair dali para um campo maior, é como tu falou, de repente daqui para São Paulo, para um centro maior, né? Mas o que eu vejo assim? Eu vejo a possibilidade de um programa, tá? Que eu coloquei mais saúde, a termo de explicativo. Como? Hoje o que um médico ganha, que eu não vou te falar o valor porque eu não tenho o valor atualizado, tu pagaria quatro pessoas, 4 bolsistas no caso. Tá? Como é que seria esse programa? Ele ficaria um ano lá? Não. Ele não se formou para ficar um ano com bolsista. Tá? 90 a 120 dias. 90 a 120 dias renovaria. Ou seja, tu teria 4 pessoas para atendimento primário. Veja bem, não falo especialista. 4 pessoas para atendimento primário e tu agregaria mais profissionais para reduzir esse tempo de espera. Tu gastaria, o que tu gasta com o médico, tu gastaria com 4. Vai tomar o lugar do médico? Não, porque não há, como eu te falei, não há interesse da pessoa lá trabalhando no setor público. Aí esse pessoal novo aí, além do aprendizado, né, do aprendizado em tudo, seja do atendimento, seja da farmacologia, ou etc, etc., ele supriria uma demanda muito grande que existe hoje em Cascavel. Hoje é centro de referência, né? Sim. Então todos os municípios vêm para cá. Então eu diria assim, é um bom programa? É possível? É possível. Você colocou aqui sobre a diferença que não faz diferença. Cara, esse nome é bem agressivo, inclusive. Me fala sobre isso aí. Bom, aí eu vou ter que falar da minha vida pessoal. Eu realmente não gosto. A minha esposa, ela vai assistir isso aí, ela sabe que eu não gosto, tá? Nós temos um filho autista também, tá? Quando eu vou... Você não gosta de falar do assunto, né? Aí eu não gosto de falar do assunto. Para mim, ele não é... Eu falo para ela assim, ele não é autista, ele tem autismo. Tá. Para mim, essa. Só o que eu fico feliz? Quando eu vou no mercado, filas cheias, nós vamos na fila preferencial. Eu fico tão feliz quando alguém chega para mim assim, viu, o que vocês estão fazendo nessa fila? Por quê? Porque o meu filho, tu não identifica ele com autismo. Uma criança saudável, é ali. Mas ele foi diagnosticado. Diagnosticado. Tá bom. Tá? Então o que eu vejo assim? Eu fico tão feliz porque quando a pessoa não percebe a diferença que não faz diferença. Então, assim, o autista hoje, tu tá falando com o autista, tu tá trabalhando com o autista, tu não conhece ele. Tá? E eu fico muito triste porque hoje existe um centro referencial, uma escola referencial para autismo, e ela não está ela não está completa. Entendi. Por quê? Faltam profissionais, material didático. Tá? Também não culpo o nosso município, porque eles iniciaram alguma coisa que ninguém sabe exatamente a extensão disso. Os próprios profissionais, eles não sabem, eles se limitam a falar sobre o assunto, porque por mais que eles saibam, chega um momento que eles não conseguem passar dali. Né? Pouco estudo, enfim. Mas assim, o que dá para melhorar isso aqui? Nós temos uma escola de referência. Teria que formar profissionais para atender lá. E o didático é o mais fácil. O didático é uma verba específica. É a famosa verba engessada, né? É para saúde, não pode gastar com alimentação. Claro, então, que tenha uma verba específica para essa situação. E há um outro problema, que eu não vou poder afirmar a idade, mas, digamos assim, essa escola, ela atende até determinada idade. O autismo, dependendo, ele, às vezes, a pessoa evolui, às vezes não evolui tanto. Quando chegou aos 16 anos, não vou afirmar se é aos 16 anos, mas quando chegou a determinada idade, ele é esquecido. Não há mais aquele tratamento do município. Se vira. E hoje as mães, elas choram, porque elas pensam assim, meu filho está crescendo, não está evoluindo o suficiente e não tem atendimento a partir de tal idade. Quando a criança, o jovem, né, ele chega nessa idade... Qual idade que é? Eu não sei se é 16 ou 18, Tá eu não vou afirmar, né? Mas quando chega em certa idade, ele é esquecido. E aí a família entra em desespero. Eu já vi várias mães dizer assim, e quando eu morrer, o que vai ser dele? O que vai ser dela? Né? Então tem que ser ampliado, tem que ser feito um programa maior para isso. Né?
E Acho que também, assim, eu vou falar de uma maneira porque eu não tenho, eu já falei isso aqui em outros programas, eu não tenho local de fala para falar sobre isso, né? Não tenho ninguém da minha família que tem autismo, apesar de ter amigos que têm filhos, ter pessoas que a gente acaba olhando e aprendendo um pouco com eles todos os dias. E cada vez que eu converso com um sim, pai, também, como pai, eu também fico pensando sobre isso, sabe? Mas eu acho que a sociedade ela tá aprendendo a conviver com esses novos transtornos. transtornos. Essas novas, não se chama transtorno, chama condição. Essas novas condições. Antigamente você falava de condição, você falava, e com todo, vou falar mais uma vez para você que está assistindo o programa, com todo o respeito do mundo, para que você não coloque palavras na minha boca. Mas as condições, por exemplo, era a pessoa o deficiente auditivo, o visual. Perfeito. Então, essas pessoas a gente ainda não aprendeu a lidar. A sociedade não Não aprendeu a aprendeu. lidar, entendeu? Correto. Porque se soubesse lidar, você não olharia calçada que não tem a identificação para o deficiente visual poder enxergar. Perfeito. Você não tem elementos para que um deficiente auditivo consiga conviver. Eu acho que essa integração, o autismo, talvez o autismo, essas condições diferenciadas do TDAH e tudo mais, tá abrindo um leque de integração com a sociedade de uma maneira até que positiva no meu Positivo. ponto de vista, mas a gente tá meio perdido com relação a isso, sabe? Eu sinto que a sociedade tá meio perdida. Aquelas pessoas, aquelas famílias que não possuem ninguém nessa condição, que não conhecem ninguém nessa condição, demoram muito tempo para ser empáticas com famílias que têm essa condição. Verdade. E aí eu vejo isso. É Verdade. mais ou menos isso, né, Cabreira? É por aí. Mas assim, ó, o que eu vejo, assim, vamos falar de Cascavel mesmo. Claro. Eu me traz de Cascavel justamente pelo pleito, né? O que eu vejo, assim, Rogério, é assim, ó, eu trabalho muito com projetos, tá? Eu tenho alguns projetos aprovados dentro do Estado. Infelizmente não assinei nenhum deles, né? Porque a gente faz o projeto, mas infelizmente acaba não assinando, né? Porque quando a gente elabora um projeto, a gente pensa cada maluquice, né? A gente voa, a gente sai do corpo, Sim. né? Para poder idealizar. Quando ele fica pronto para a gente, para mim pelo menos, eu pego aquele projeto que não tem pé nem cabeça, né? E quando eu olho aquilo ali, eu me pergunto, agora, tá pronto, há viabilidade? Projeto sem viabilidade não resolve. Eu chego aqui como candidato a vereador e falo assim, pessoal, nós vamos aumentar a segurança pública, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, tu não conhece legislação, tu não sabe limite prudencial, como é que tu vai, né, prometer? E o pior é que a maioria, infelizmente a maioria, vamos falar o povo, né, de uma forma, né, a maioria do pessoal vai nessa. Sim. Ele não tem o mesmo conhecimento que essa Sim. pessoa tem e acaba escolhendo mal, tá? Escolhendo mal. Hoje eu vou te dizer assim, nós temos bons representantes. Eu até te digo assim, se eu tivesse que tirar lugar de algumas pessoas que eu admiro, eu prefiro ficar no meu canto, tá? Porque assim, a gente está lá para melhorar, né? Para somar. Mas também para dar a tua contribuição, né, cara? Para dar A tua contribuição. visão de cidade, né? Eu acho que todo mundo tem um papel aí dentro da vereança, todo mundo tem um papel. Temos. Inclusive deveria ser temporário, né? Esse papel lá, ele vai ficar 4, 8 anos lá, vai renovar e é isso. Você tem que dar a contribuição dele com as ideias dele para ver qual é o recorte do que ele vai representar daquela sociedade. Perfeito. Desculpa, você Pois vai não, falar pois mais. não. Não, tranquilo. Como é que todas essas tuas ideias se conectam com essa tua ideia que eu entendo como a central, talvez, de comunicar isso com todo mundo, que é o gabinete no bairro? Ah, perfeito, excelente. Na realidade, assim, ó, já dizia os japoneses, né? Eu não sei os japoneses ou os americanos, sei que um dos povos, um copia o outro, né? Uhum. Eu não sei se é o americano copia o japonês, mas ele falava assim, tem coisa que a gente cria, mas geralmente o que dá certo é que a gente copia. Então a gente copia e aperfeiçoa aquela cópia, né? Na minha cidade natal, teve um rapaz lá que ele fez algo parecido, tá? Ele comprou uma van, colocou um escritório dentro da van e por conta própria ele chegava nos bairros e foi. Foi um excelente vereador, um excelente representante, tá? Só que ele ficou apenas um mandato. Por quê? Ele não se encontrou dentro, porque a política é um arcabouço de interesses. Então, assim, por mais que tu queira trabalhar... Ele fez muito bem a interlocução com a sociedade, mas não a interlocução política. Perfeito.
Exatamente isso aí. Então, assim, aquele quebra-cabeça ele se encaixou ali na sociedade, mas não se encaixou no ambiente, no pequeno ambiente que ele vivia. E eu acredito, particularmente, tomara que isso não se torne uma realidade, mas eu, uma vez eleito, eu apenas para um mandato. Tenha certeza disso aí. A tua contribuição vai ser 4 anos. Vai ser 4 anos. Mas aí tem outros pleitos aí que você quer concorrer? Deputado? Não penso, né? Não. Não penso assim, porque assim, eu queria contribuição para a minha cidade, porque é onde eu moro. Eu quero melhor para mim, para minha família, para a pessoa que mora do meu lado, Entendi. né? Então, nós vivemos aqui é o nosso chão, né? Eu já adotei Cascavel, porque o Rio Grande do Sul está muito frio, então a gente não vai voltar para lá, né? A gente vai adotar Cascavel, e Santana do independente. Livramento Uruguaiana é frio, frio, hein? Eu cheguei a pegar 9 graus com sensação de negativo, com sensação de menos 11. Então é muito gelado, muito gelado. Mas assim, ó, eu quero dar minha contribuição e pode ter certeza de uma coisa assim, ó. Todo projeto que a gente... Eu sou movido a projeto. Eu não consigo gerir nada sem projeto. No Estado, quando eu trabalhei nas unidades penais, na de segurança, eu fazia projetos e fazia com que desse certo. É aquilo que eu te falo. Que legal. Eu imagino, faço aquela doideira toda, né? Imagino lá morcego com bico, né? O pato com pele, sei lá, e coloco tudo aquilo no papel. Depois eu pergunto, tem viabilidade? Aí eu torno aquilo viável. Enquanto aquilo não for viável, eu não passo para a realidade. Sim. Porque, e pode ter certeza assim, se nós chegando na Câmara de Vereadores, esses projetos eles vão ser estabelecidos. Esse programa no bairro é para isso. Eu vou no bairro, vou perguntar qual a tua necessidade. Porque hoje, gerir qualquer coisa não é fácil. Até a nossa família, não é fácil gerir a família. Por isso que eu utilizo os projetos. Eu faço vários projetos, vou gerindo os projetos e a coisa vai acontecendo e vai desenvolvendo. Tem coisa que não é cara, tem coisa que não precisa de muita estrutura, tem situações que nem dinheiro precisa. Eu já fiz projetos, envolvi projetos sem colocar R$1 no projeto e consegui desenvolver ele. Então, assim, o que falta? Falta criatividade e falta desprender um pouco de nós e pensar no nosso próximo. Porque se a gente não fizer isso, nós pensamos no nosso próximo na cidade, esse bem vai nos atingir. Nós estamos no mesmo meio. Sim. Então, gabinete no bairro. A gente, com certeza, a gente vai visitar bairro por bairro. Eu sei que alguns bairros talvez não seja bem quisto, até mesmo pela nossa profissão, infelizmente. Mas é que tem que botar a cara no jogo, né? Mas eu vou te falar. Uma vez eleito aí, você em qualquer bairro aí, pode contar que eu vou aí. Viu, Cabreira? Pra gente ir pra nossa parte final, eu sempre pergunto, se você tivesse a chance, a oportunidade, o que você mudaria em Cascavel? Olha, eu talvez complementaria, eu não mudaria. Cascavel é uma cidade assim que ela está indo no caminho certo, tá? Há coisas que eu não concordo, várias, tá? Mas eu vou te falar, se tu colocar na balança hoje Cascavel, ela tá mais para superávit do que para déficit. Uhum. Ela está muito bem, ela está muito bem encaminhada. E esse Conselho de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, as nossas polícias, elas estão muito bem integradas, sabe? Muito bem integradas. Coisa que tu não encontra em várias cidades. Há um desencontro de interesse policial em outras cidades muito grande. Eu não vejo isso em Cascavel. Eu vejo Cascavel assim, ela está boa. Ela tem para melhorar. Então, o que eu faria? Tudo isso que eu te falei seria um complemento do que hoje existe para melhorar. Então, assim, hoje, criticar governantes, projetos e a situação de hoje, eu não faria isso. Porque criticar seria me dar um tiro no pé para o meu amanhã, sabe? Porque, como eu te falei, gerir qualquer coisa não é fácil. Não é fácil. Imagina fazer parte do município. E a minha contribuição, com certeza, eu não vou resolver os problemas da cidade. Eu vou resolver alguns problemas, né? Algumas demandas. Por isso que são 21 vereadores para e isso todo o são executivo, né? E eu vou te falar, eu ainda acho muito. Cabreira, aproveitando para nós encerrar, olha para essa câmera, olha para o teu eleitor e pede o voto para ele. Muito bem. Pessoal, eu quero reiterar aqui para vocês que, sendo eleito, eu vou no bairro de vocês, a gente vai fazer muitos projetos, vai fazer com que aconteça, saia do papel, e aí na sua região as coisas virem uma realidade. Meu nome é Rubens Cabreira, como eu falei, sou conhecido por Cabreira, né? Estou pelo Agir, e o meu número é bem fácil, pessoal. 36999. 36999. Vocês não vão esquecer. Conto com vocês. Muito obrigado.
Valeu, Cabreira. Obrigado pelo teu tempo, cara. Ok, grato, Rogério. Valeu. Bom dia. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.